Ele profetizou sobre Cristo, mais de 500 anos antes de Cristo vir como carne. E esse livro é maravilhoso, porque ele fala da gestação de Cristo, do nascimento de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e da volta de Cristo. É tremendo quando você estuda Isaías de uma forma minuciosa. O capítulo 55, no verso 1, diz assim: ó vós, todos que têm sedes, que têm sede, vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer, no livro do profeta Amós, capítulo 8, verso 11, que nos últimos dias haveria fome e sede, não de comida, nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus, mas que não haveria quem pregasse. Esse não haveria quem pregasse, não é no sentido de não ter mais nenhum profeta na terra, ou do evangelho verdadeiro não ser pregado. Mas o texto está fazendo uma analogia de que nos últimos dias seria muito difícil você encontrar um lugar que de fato viesse mostrar o caminho da salvação. Que viesse você encontrar um lugar a qual o interesse deles não fosse no que você tem, mas sim no que você é. O Senhor mostra que a escassez do verdadeiro evangelho seria de forma grandiosa nos últimos dias, em que o inimigo, através das falsas doutrinas, das falsas igrejas, ele lograria êxito em arrebatar do coração de muitos a semente verdadeira que um dia foi plantada. E o inimigo ele tem arrebatado essa semente com palavras distorcidas,
contrário ao Evangelho de Cristo, tentando convencer as pessoas que não importa o que elas fazem, elas vão para o céu. As pessoas definem o amor de Deus como um Deus que de alguma maneira Ele vai fazer vista grossa para o pecado e fazer habitar na presença dEle todos aqueles que erram ou não erram. Esquecem de mostrar o que a palavra deixa de forma explícita, que Ele é um Deus santo, inculpável e irrepreensível. Abacuque o descreve como um Deus tão puro de olhos, a qual Ele não pode contemplar o mal. Com isso a Bíblia vai apontar um projeto de Deus de restauração, de regeneração. A Bíblia ela vai esclarecer para a mente do ser humano que a origem dele não é terrena, mas a origem do ser humano é celestial. A palavra ela vai descortinar os olhos do ser humano para a verdade que irá libertá-lo. E qual é a verdade, pastor? A verdade é que você não veio da terra, você veio do céu. Você não foi projetado pelo seu pai, pela sua mãe. Está na hora, vamos ter um filho, vamos ter uma filha. Não, você foi projetado no céu. Você é um projeto de Deus. Quando Deus ele cria céus e terra, tudo que nela há, mas Deus viu que tinha que colocar algo mais interessante do que tudo aquilo que Ele havia criado. Não do que aquilo que Ele havia criado não fosse interessante, mas Ele queria criar uma obra mais excelente. E Ele diz: façamos o homem, a criatura, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. Então, mediante esta palavra de Deus, se você crê em Deus, eu quero te fazer uma pergunta: onde tu foste projetado? No céu. Você observa que o salmista, no Salmo 139, ele descobre isso, ele entende isso, a mente dele é aberta, o Espírito Santo esclarece, e ele escreve o Salmo 139, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu me cerca de perto. Quem conhece o Salmo, diga amém. Amém. Se subir aos céus, tu estás, ao mais profundo abismo, tu estás, se no céu fizer minha cama, tu ali também estás, se tomar as asas da água, tu ali estás. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar, mas ele vai falar a palavra que eu vou dizer agora. Mas quando eu estava sendo formado, entretecido no ventre da minha mãe, a minha vida tu já escreveste em um livro. Então, antes que ele fosse formado, já havia um projeto, já havia um plano traçado de Deus para a sua vida. Então, antes de você ser formado, já havia um plano traçado. Significa que você não foi projetado aqui. Foi aonde? No céu. Mas o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. E ele vem para tentar frustrar o projeto de Deus na minha e na sua vida. E uma vez que o ser humano ele é influenciado pelas trevas, deixado ser levado pelo pecado, ele vai parecer com tudo, menos com Deus. Exatamente porque o ser humano se deixou levar pelo erro, pelo pecado, pelo engano, e ele vai parecer com tudo menos com Deus, é que você vê todo tipo de atrocidades hoje na terra, e verá muitas piores do que aqui hoje nós vemos. E à medida que o ser humano ele vai dando espaço para o pecado, ele vai dando espaço para o erro, ele vai dando espaço, amados irmãos, para Satanás na sua vida, ele vai se distanciando cada vez mais de Deus. E quanto mais ele se distancia de Deus, mais ele está distante da paz, da graça, do amor, da misericórdia uns para com os outros, da cura, da libertação. Porque se você procurar sobre cura, vai bater em Jesus. Se você procurar sobre libertação, vai bater a tua pesquisa lá em Jesus. Se você buscar sobre restauração, em Cristo, sobre misericórdia, em Cristo, sobre amor, em Cristo. É lá que a tua procura vai bater em Cristo, é lá. Perdão, justificação, é lá em Cristo. E quanto mais o ser humano se deixa levar por Satanás, mais distante de Deus e de todas essas coisas que eu falei, ele está.
Então, uma vez que você está distante da luz, do amor, da graça, da misericórdia, da cura, do perdão, da justificação, o avanço que você vai ter é das trevas. É daquilo que mata, daquilo que rouba, daquilo que destrói. Por isso você vê que o mundo não melhora. Ano após ano, projetos pós projetos, governos pós governos, e o mundo só piora. E segundo as profecias apontam, ele não vai melhorar. Quem está entendendo o que está sendo dito, diga amém. Amém. E o intuito de Satanás é contaminar todos. Então você entendendo que a sua origem é celestial, não terrena, você já começa a entender o propósito de Cristo na sua vida. Porque quando o ser humano resolveu parecer com Satanás, não com Deus, quando ele resolveu aceitar tudo que é errado e não aquilo que é certo, Deus assentou no seu coração não perder o seu povo. E ele envia Cristo. Mas antes de enviar Cristo, ele envia os profetas, um deles Isaías, para que Isaías pudesse expor esse projeto de salvação para a vida do ser humano. Isaías foi o mesmo que, inspirado por Deus, escreveu o capítulo 9, que diz que o povo que andava em trevas. Por que o povo andava em trevas? Porque Deus pegou esse povo e jogou nas trevas? Ou porque o povo escolheu as trevas? O povo escolheu as trevas. E por ele ter escolhido as trevas, ele andava em região e sombra da morte. Mas será que a região e sombra da morte que a Bíblia fala é a morte física, sendo que todos vão morrer? Não, é a morte eterna. Eles andavam região e sombra da morte eterna. Aquilo que era sombra um dia ia se concluir na vida do ser humano, porque o caminho que ele estava era um caminho de morte, de pecado, de distanciamento de Deus, por uma escolha do próprio ser humano. Isaías fala: o povo que andava em trevas e uma grande luz, o povo que habitava em região e sombra da morte, a luz caiu. Então a palavra do Senhor está dizendo que nesse caminho de morte, nesse caminho de trevas, nesse caminho de perdição, a luz do Senhor ia brilhar. E aonde foi que Jesus veio nos buscar? Aonde que Ele foi nos buscar? Aonde que foram pregar para a gente? Hein, irmãos? Aonde? Lá no mundo. Foi lá que nós ouvimos o Evangelho de Cristo. Foi lá que alguém pregou, foi lá que alguém nos convidou, até nós entrarmos nos atos do Senhor, aleluia, e ser tocados e convencidos pelo seu Espírito, que convence da justiça, do juízo, do pecado, e para o mundo nós não queremos voltar mais, aleluia. Porque conhecemos a verdade nos libertou. Então ele fala: o povo que andava em trevas de uma grande luz, o povo que habitava em região e sombra da morte, a luz raiou. Por quê? Um filho se nos deu. O menino nos nasceu. Então ia nascer um menino. Um filho ia aparecer na história para mudar esse quadro. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Então não vai ser qualquer menino, ele vai ser Deus Forte. Ele vai ser Pai da eternidade, aleluia. A eternidade vem por ele. E ele vai ser Príncipe da Paz, aleluia. Isaías profetizou. Mas antes de Isaías profetizar, num dia ruim, num dia triste, porque havia morrido alguém que ele amava, no capítulo 6, ainda assim ele vai adorar o Senhor, ele vai buscar o Senhor, e na presença do Senhor, aleluia, Isaías tem uma visão, a qual nesta visão Isaías reconhece que ele está cheio de pecado. Então quando você está em pecado, mas no pecado você insiste em buscar a Deus e persevera, Deus, ele vê a tua sinceridade, ele revela o teu pecado e ele te perdoa. É em Cristo que vamos alcançar o perdão. E ele fala: ai, que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e sou homem de lábios impuros, mas os meus olhos viram o Rei. A palavra fala que um anjo pega uma brasa viva com uma tenaz lá no altar e toca a boca de Isaías e fala: perdoado te são os teus pecados. Isaías, ele ouve o Senhor clamar, dizendo: a quem enviarei? A quem é de ir por nós? Ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, o Senhor me libertou, me transformou, faz de mim um profeta. E o Senhor fala: faço.
Eu vou te revelar através de ti o projeto de salvação. Isaías não viu Cristo nascer. Ele não estava vivo quando Cristo nasceu, mas ele viu em visão este menino que era Cristo. E o mesmo Isaías revela o que revelou o nascimento de Jesus. No capítulo 9, esse mesmo Isaías revela a morte de Jesus. Ele escreve Isaías 53 dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor foi como renovo perante ele, como raio de uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Ele era desprezado, mas indigno entre os homens. Ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, onde como que os homens escondiam o rosto, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele está revelando a morte de Jesus. Amém? E ele revela o poder derramado em Cristo. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade de prisão aos presos, e o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. E a palavra começa a revelar o processo que Cristo faria na minha e na sua vida. O processo que Cristo ele faria através da sua palavra, do seu Espírito, na vida daquele que entendeu a mensagem da cruz. Aqueles poucos que deram crédito, porque Isaías 53 começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Os poucos que de fato dão crédito, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele quer dizer, muitos serão chamados, muitos vão dar glória, muitos vão ter função, muitos vão tirar diploma dentro de igreja, mas poucos darão crédito. A palavra que liberta, que restaura. Poucos vão se enquadrar. Ou seja, poucos são aqueles que vai voltar ao projeto original. Poucos são aqueles que vai permitir a regeneração dentro de si, a transformação dentro de si. Porque quando Jesus voltar, e voltará em breve, ele não vai buscar a semelhança do diabo, ele vai buscar a semelhança dele. E o ser humano, mesmo que muitos deles frequentam uma organização eclesiástica chamada igreja, a sua característica é maligna. Não é uma característica celestial. Porque quando você tem as características celestiais, quando você está tomado, revestido do poder de Deus, quando o teu nome está escrito no livro da vida, quando o teu corpo de fato é templo do Espírito Santo, a inclinação das coisas da tua vida não é para a carne, é para o espiritual. E a grande parte da igreja, quem está falando é o Espírito, ela só olha para a coisa do alto no momento que está sentado neste banco e nesta cadeira com você está agora. E quando chega lá fora, esquece que você é chamado pelo nome do Senhor. Esquece que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Esquece que o teu fôlego, os teus lábios foi feito para adorar. A Bíblia fala que aquele que não for como criança não herdará o reino dos céus. E a mesma palavra faz que o perfeito louvor sai da boca das crianças, daquele que é puro. Então por aí você começa a entender, porque a palavra do Senhor fala que naquele grande dia muitos me dirão: Senhor, Senhor. E Ele vai dizer: para trás de mim eu nunca te conheci. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei como deve ser isso, mas eu acredito ser a coisa mais horrenda do mundo, porque eu já vivi uma experiência parecida.
Eu sofri um acidente, eu tive afundamento de face. E lutando para sobreviver, numa daquela noite, o meu ar me faltou. E é impressionante como que o ser humano, quando ele está para morrer, ele consegue ficar tanto tempo sem respirar. Quando você está numa piscina e você vai brincar debaixo d'água, deixa eu ver quanto tempo eu consigo ficar. Tu está acordado, tu está consciente. Entendeu? Então aquilo te dá nervoso, te dá fobia. Mas quando você está para morrer, todo o teu corpo parece que ele entra numa anestesia. Você faz reflexão, uma retrospectiva de milhões de coisas que você viveu em segundos. Eu comecei a ficar gelado, que parecia que eu estava dentro de um freezer. E esse gelado começou a ser do pé para cima, joelho, coxas, cintura. Quando chegou no meu peito, eu entendi que eu estava morrendo. E eu não tinha ar para puxar. Mas eu inclinei os meus olhos para a direção do meu pé. Havia um demônio com as mãos no meu pé. E foi aquelas mãos que me deixou gelado. Naquele momento, Satanás estava lutando para levar a minha alma. E se eu tivesse morrido naquele momento em que Satanás estava com as mãos em mim, aonde, igreja, eu estaria agora? Na chapa. Que agora está moderno, mas pouco, é chapa. E de lá, eu não ia sair nunca mais. É por isso que faça sol ou faça chuva, com luta ou sem luta, eu estou com Cristo. Forte ou fraco, eu estou ali, porque eu sei o que eu vi. E ao conversar com Deus, ao falar com Deus, porque ainda tinha vida, aquele quarto acendeu. E uma mão com uma foice cortou aquele demônio no meio. E aquela luz foi para os meus pés. Eu escutei a voz dizendo: eu quero que tu viva. E uma vez que você vive isso, você nunca mais esquece. Então eu posso dizer para você que a pior coisa que uma pessoa pode sentir é ela viver na igreja, cantar, adorar, dizer que é crente. E no final, quando ela encontrar a morte, ela não se deparar com o anjo de Deus, mas ela se deparar com um demônio. E isto é uma verdade. Isto é uma realidade. Porque as pessoas morrem. Teve uma menina, uma atleta aí de MMA, com 18 anos de idade, teve um mal súbito. 18. Amém? As pessoas morrem ou não morrem? Mas elas morrem sem vida, porque elas querem. Pastor, morrer sem vida eterna. Porque incansavelmente o Evangelho está sendo pregado. E se converter, irmãos, não é nós levantarmos a mão, tomar um banho numa piscina, receber o diploma e dizer: eu sou servo. Porque quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma transformação brusca. Ele fala de uma transformação mega, hiper, power, radical, em todos os sentidos. A transformação ela é tamanha, mas tamanha, que você, no seu comportamento, na sua maneira de viver, para quem te conhecia antes, você fica irreconhecível, de maneira que a pessoa fala: rapaz, eu só sei que é você porque eu estou olhando para o teu rosto, mas tu está muito diferente. Mas essa diferença, essa mudança é para melhor. E é esta mudança que eu, Elvis Guimarães, e você tem que procurar, não no irmão, não na irmã, porque enquanto você procura a perfeição, procura a mudança no irmão, na irmã, a tua vida vai afundando, e a palavra do Senhor hoje é: salva-te a ti, profeta. Salva-te a ti. Mas aquilo não é roupa para a irmã vir para a igreja, dobra o joelho no chão e ora por ela. Aquilo não é roupa para o irmão vir para a igreja, dobra o joelho e ora por ele. Clama por ele, paga um preço pelaquela vida. Você não conhece a história, não conhece a razão, você não sabe se ele ia dar um tiro na cabeça, jogar na frente do carro, e desesperado pode ter entrado dentro da igreja. Abrace e ame, e ore pelaquela vida, porque isso é o Evangelho. Porque quando eu era podre desse jeito, Jesus me abraçou.
Jesus me resgatou. Ele não fez acepção de mim. Eu era podre. Tem mais alguém que era podre? Jesus não te rejeitou. Então olha para a sua vida. Faz uma reflexão da sua vida. Procure essas mudanças na sua vida. Tem marido que procura essas mudanças na esposa. Ah, mas tu fala assim, você também não. Eu quero ver em você. Ele quer ver a mudança dela, mas ele esquece que o cabeça da casa é ele. A mãe quer ver essa mudança no filho, na filha. Tu não está lendo Bíblia, tu não está orando, tu não está buscando, mas a filha não vê a mãe fazer isso. E a referência que ela vai ter é a mãe. Procure estas mudanças em você. Porque eu vou te lembrar de algo importante, não sou eu, mas a palavra vai dizer assim: examina-se, pois, a si mesmo. 1, 2, 3 e examina-se, pois, a si mesmo. Amém? Pastor, que mudanças é essa? Aqui foi um comentário. Cadê a mensagem? Mas não precisa ter, vamos só ler. Só ler a Bíblia você vai entender. Vamos lá, 55:1. Ó vós, todos que têm sede, vinde às águas. Que água é essa? Da bica? Da torneira? Que água é essa? Água viva. Qual é a água viva, segundo a Bíblia? A palavra. Você viu que Jesus falou para aquela mulher de Samaria? Dá-me de beber. Ela, como pedes tu beber a mim? Sendo tu judeu e eu samaritano, porque eles não se comunicavam. Jesus olha para ela e fala: mulher, se tu souber a quem te pede água, tu me pediria, eu te daria água viva. Como pode, és tu maior do que Jacó, que nos deu ele desse poço, beber ele próprio dessa água? Mulher, a água que Jacó te deu, tu bebe e torna a ter sede, mas a água que eu te desse fará em ti uma fonte que salta para a vida eterna. Senhor, dá-me desta água. Ele começa a pregar a palavra, ele fala que a água é viva, que salta para a vida eterna. O que é a água da Bíblia, irmãos? Palavra. Diga, água é a palavra. Lembra, nós, fome e sede, não de comida nem de bebida, nós de ouvir a palavra. Falsas igrejas, falsas doutrinas, igrejas mentirosas. Você vai entrar sedento e vai entrar mais seco ainda. Você vai entrar vazio e vai sair louco. Mas aonde tem a palavra de Deus, aonde tem vida, ela sacia a tua sede. Ó vós todos que têm sede, vinde às águas. Vem às águas, vem. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Como é que eu posso comprar algo que ele diz que tem um preço? Ele diz que tem que comprar, mas ao mesmo tempo ele fala, tem que comprar. Mas você que não tem dinheiro, pode vir e compra água. Entendeu? Vinde e comprai. Mas eu não tenho dinheiro. Comprar sem dinheiro, eu vou dever alguém, vou pegar de dó. Não, vim de comprar sem dinheiro. Por que ele está falando isso? Alguém ia pagar para você. Já viu quando alguém te chama para pizzaria? Para um restaurante? E a pessoa gosta muito de você e fala, meu irmão, não dá para mim não, estou quebrado, eu estou sem dinheiro. Não, vamos lá, irmão, vou pagar. Quem já ficou isso aí, diga amém. Deus quiser te usar hoje, eu estou aqui. Alguém ia pagar para você. É algo que tem um preço. É algo que não é de graça. Mas você vai poder comprar sem dinheiro. Pastor, me explica isso. Você era devedor do pecado. Você era devedor a Satanás, a mentira, a sensualidade, a ganância, a inveja. Todo o pecado pertence ao diabo. Amém? E o salário do pecado é a morte. E água também é vida. Diga, água é vida. Vinde comprar a água. Você compra vida. Como é que eu vou comprar vida? A tua vida foi entregue ao diabo. A tua vida foi entregue a Satanás. A tua vida estava condenada ao inferno. Por quê? Porque o preço do pecado é a morte. Quando tu xingou, se prostituiu, quando você deixou o diabo tomar conta da tua vida, o preço ali era a tua alma no inferno. E você quer água, você quer vida. Vinde às águas da vida, você quer vida. Mas você não tinha como comprar.
Porque o salário do pecado é a morte. Jesus vai lá e entrega a vida dele por você. Ele fala, como eu paguei o preço, como eu morri no seu lugar, como eu morri pelo teu pecado, tu pode vir sem dinheiro. Vem sem dinheiro. Vem sem dinheiro. Comprai sem dinheiro e sem preço vinho, sangue e leite, o alimento primário de uma criança. E Paulo vai falar do leite e depois vai falar do alimento sólido, que é outro assunto. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Pão é quem? Pão é quem? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Você trabalha para essa vida, você trabalha para o que perece, você se mata para aquilo que não te produz vida. Você tem que trabalhar sim, você tem que pagar suas contas sim, mas você trabalha, produz para ter muito além do que você precisa. E quando você trabalha, produz para ter muito além do que você precisa, você passa a amar aquilo. Você passa a amar a terra e o que o dinheiro pode fazer na tua vida. A Bíblia vai ficar de lado, a oração vai ficar de lado, o congregar vai ficar de lado, a vida com Deus vai ficar de lado. Então você está trabalhando, se matando de noite, serão, para algo que não é água, para algo que não é pão. Tendo em vista que pão é Cristo e água é vida, é a sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Por que você investe tanto tempo naquilo que não te produz vida? Por que você investe tanto tempo naquilo que não te edifica? Por que você investe tanto tempo naquilo que vai perecer, que a traça e a ferrugem consome, e você não investe o mesmo tempo, ou até mais, naquilo que vai te dar vida? Por isso que o ser humano está morrendo, por isso que o crente está morrendo. Quem está entendendo, diga amém. Ele fala, investe o seu tempo, se dedique àquilo que vai te produzir vida, porque o preço foi pago, é de graça. É só você dobrar o joelho com sinceridade, é só você buscar a palavra com sinceridade, é só você vir congregar com sinceridade, é só você caminhar na verdade, porque o preço foi pago na cruz. Você tem acesso ao Santo dos Santos, você tem acesso à vida de graça. Mas eu parei de ler, eu parei de orar, eu parei de buscar, eu parei de congregar, eu parei de evangelizar, é morte. Spurgeon dizia que um crente que não ora é um crente morto. Um crente que não ora é um crente morto. Ele estava errado? Não que eu concorde com tudo que ele fala, mas ele estava errado? Ele estava errado. Porque o que é a oração? É intimidade com Deus. Um casal que não conversa, um casal, mas irmãos, que não interage, esse casamento está como? Como que está? Morto. Amém? O crente que não ora é a mesma coisa. Vou fazer uma pergunta e responde dentro de você. Quanto tempo você não tem vida de oração com Deus? Mas é de graça. Dobrar o joelho, clamar a Deus é de graça. Ler a Bíblia é de graça. Congregar é de graça. Receber os dons do Espírito Santo é de graça. Receber o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio é de graça. Aleluia! Irmãos, se parasse um caminhão gigantesco e fosse anunciado que esse caminhão ele ia parar lá no pedágio de Xerém, aquele desativado ali, 6 horas da manhã, com 3 milhões de iPhone 13 para doar de graça para as 3 milhões de pessoas que chegassem primeiro. Ia haver um tumulto de gente para ir lá, sim ou não? E muitos vão ser cristãos, sim ou não? Havia probabilidade de um cristão dormir lá para já acordar na fila? Passar a noite toda acordado para não perder a vez? Se fosse avisado 3 dias antes, correria o risco de chegar 3 dias antes e acampar lá? Sim ou não? Sim. Num telefone que o cara pode dizer, perdeu, me dá.
Então ela fica 3 dias numa fila. Olha, eu te dou, mas tu tem que vir para cá a pé. Ela vai a pé. Então ela vai empenhar um esforço, porque ela quer o iPhone. E é de graça, o preço foi pago. Uma televisão de última geração. Um carro 0 km, não só um carro 0 km, um carro híbrido. 40 km por litro de gasolina, é o sonho de todo homem que anda o dia todo de carro. Dói muito no bolso, olha quem diga. Mas tem que chegar aqui 3 dias antes. Mas os 3 dias que ficar aqui não pode comer, não pode beber, não tem como ir no banheiro, tem que fazer no lugar. E eu não ia. É isso que ele está falando. Você não mede esforços para conquistar algo terreno. Você não mede esforços para conquistar algo físico. Porque você gasta a tua vida naquilo que não é pão. Eu vou te lembrar algo. Jesus pega o pão e parte e diz: esse é o meu corpo. Porque você investe naquilo que não é Cristo, que não é salvação. Você está entendendo o que a palavra está falando? Mais de 500 anos antes de Cristo, Cristo, através do seu Espírito, está revelando a Isaías, dando uma surra no pastor Elvis em você. Porque ele saberia como nós estávamos. Olha, irmãos, que é tremendo isso. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? E não pode satisfazer. Tu compra o tênis dos seus sonhos, tu fica maravilhado, é o teu tênis, né? Tu não anda, tu marcha para todo mundo ver. Tu bota aquela roupa, meu irmão. Tu nunca gostou de cor fluorescente, mas tu compra a roupa da cor que tu gosta, mas o símbolo da marca tem que ser fluorescente, aquele que reluz. Só coça aqui na marca. Irmão, vê se manchou aqui. Daqui a pouco, com 2 meses, aquele tênis está jogado, está sujo lá no canto, acabou a idolatria com o tênis, é 15 dias, daqui a pouco ele está sujo e tu está pesquisando o outro. Não, porque esse aqui é o Air Max, não sei o que, System, tal. Você está olhando aquilo ali. Por quê? Porque não há satisfação. Com a blusa a mesma coisa, com o carro a mesma coisa. É uma igreja. Ele está dizendo, olha só, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Não há satisfação. Mas eu desafio você uma coisa: se encha de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Se encha de Deus. Você vai ver se você não é a pessoa mais satisfeita da terra. Você vai ser uma pessoa totalmente desprendida. Pode até ter condição, mas você vai ser desprendido. Se tu toma um prejuízo em dinheiro, não tira o teu sono. Se tu precisa ajudar alguém com uma grande quantidade, aquilo não te aflige, tu vai lá, não tem problema nenhum. Ah não, mas te custou 10, tu deu por cima, não tem problema, eu estou abençoando. Você é desprendido, porque aquilo não te faz, porque a tua satisfação está no Senhor. Então aqui, amados irmãos, quando eu invisto no pão, quando eu invisto na água, no vinho, que é o sangue de Cristo na minha vida, o texto está falando que eu sou uma pessoa satisfeita. Tu és satisfeito, irmão? Seja sincero. Meu irmão, a maioria não é. Essa porcaria de salário, essa porcaria de casa, essa porcaria de roupa, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais isso. Eu não é, irmãos. É assim. Conversão traz satisfação da alma. Versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ele está falando, me dá um pouco de atenção. Ainda que você depois não me queira. Jesus falando, tá? Mas me dá uma atenção aqui, reflita comigo. Vem cá, inclinai os ouvidos, vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Irmãos, a realidade da grande maioria é morto em vida. É pessoas que não têm alegria, pessoas que não têm paz, pessoas que não têm satisfação, pessoas depressivas, crente com vontade de morrer, crente com vontade de se matar,
nada presta, nada está bom, Satanás tomou conta da mente, do coração. Estou falando alguma verdade, alguma mentira, irmãos? Quem crê que é verdade, diga amém. Amém. Quem tem visto isso à sua volta no dia a dia, diga amém. Amém. Inclina os ouvidos, vinde a mim, ouve, e a vossa alma ouve Deus. Você quer vida? Não adianta trocar de carro, não vai ter vida. Não adianta trocar de casa, não vai ter igreja, vai ter uma alegria momentânea. Não adianta trocar de esposa, não adianta trocar de marido. Não adianta, querido, mandar o filho embora, não adianta. Não adianta. Pintar o cabelo, botar implante, pintar a barba. Não adianta. Fica até bonitinho, mas não adianta. Amém? Mas ouvir Jesus resolve. Porque dá ouvidos a Cristo. Quem conhece o Eclesiastes 3? Olha o Eclesiastes 3. Melhor ser 2 do que ser 1, porque tem maior paga no seu trabalho. Tratou com quantos? Melhor ser 2 do que ser 1, porque se um tiver frio, o outro aquenta. Mas sendo um tiver frio, quem aquentará? Tratou com 1 ou com 2? 2. Melhor ser 2 do que ser 1. Porque, né? Se cair, um levanta. Mas se for 1, quem levantará? Melhor ser 2 do que ser 1, porque quando alguém lutar contra vocês, vão resistir. Tratou quantos? Mas olha o que ele vai falar agora. Porque um cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. Por que apareceu 3? Porque ele está dando conselho. Então aqueles 2 tempos são de ouvir ou não ouvir. Mas se ele ouvir, Jesus entra. E quando ele entrou, um cordão de 3 dobras. Você entendeu, sim ou não? Então quando você ouve, Jesus entra. E isso não é só no conselho conjugal, isso é em todas as áreas da sua vida. Se você está triste, angustiado e ouvir o que Deus está falando, você sairá daqui com vida. E vai encontrar satisfação. É que a mensagem é grande. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco, aleluia, farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O Senhor prometeu que sempre estaria com a geração de Davi, com a descendência de Davi. Mas essa descendência de Davi é falando de Cristo. A brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi. Escuta, inclina os ouvidos, e a tua alma vai viver. Eu quero fazer um concerto contigo. Se Deus quer fazer um concerto, é porque as coisas estão erradas. Então ele está dizendo que a vinda de Cristo tem o propósito de fazer um concerto entre eu e você, entre nós e Deus. Amém? Mas o que desconcertou? O que arruinou? O pecado. Onde o pecado entra, destrói. A gente tem a teoria do Big Bang, quem já ouviu, diga amém. Uma grande explosão que destruiu tudo, matou os dinossauros. Não foi Big Bang. Eles estão certos quando houve uma explosão. Como ele não sabe o que causou a explosão, Big Bang. Mas sabe o que foi a explosão? Foi o capeta caindo com todos os seus demônios na terra. Deus não faz nada sem forma, Deus não faz nada vazio. Mas a palavra fala, vi que Satanás caiu do céu como uma bola de fogo. Quando ele cai com seus demônios, que bate na terra, que era linda, que tinha um dinossauro, que tinha tudo aquilo ali, amados irmãos, quando ele bate, destrói tudo, mistura sal com doce, né? Quebra com tudo, água salgada, água doce, mistura tudo. Ficou sem forma aí? Aprenda uma coisa, aonde o pecado entra, o pecado é o diabo. Diga, o pecado é o diabo. Aonde o diabo entra, ele destrói. Aonde Satanás entra, ele deixa sem forma e vazio. Mas aquilo que estava sem forma e vazio, não foi consertado com dinheiro, com bom emprego, com passeio, com internet, não. Houve uma voz do céu que disse, haja luz. E a luz não foi o sol, a luz não foi as estrelas, a luz não foi a lua. Haja luz, e houve luz. E você vai ver que ele separa a luz das trevas. Ele separa a luz das trevas, porque estava misturado.
O mundo está misturado. A pessoa ela tem um temor, ela respeita a Deus, mas ela está cheia de trevas. A primeira obra que o Senhor fez, quando houve luz, foi separar a luz das trevas. Depois separa a porção seca, a porção molhada. Lá depois, no quarto, ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai fazer os luminares, para iluminar a terra. O luminar maior, sol. O luminar menor, a lua e as estrelas. O luminar maior para governar o dia, e chamou o dia. E o menor a noite, chamou noite. Então ele criou os luminares depois, lá na frente. Que foi aquela luz que ele falou, haja luz? Se os luminares foi criado depois. A resposta está em João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito, se fez. Nele estava a vida, a luz dos homens. A luz! Quando ele falou, haja luz, houve luz. Ele está falando, Cristo, Filho, vai lá e resolve. Então aquilo que o diabo destrói, só Jesus pode reconstruir. Só Jesus pode pegar aquela coisa sem forma e vazia e colocar vida naquilo ali. Então esse conserto foi porque o pecado entrou, o diabo entrou e bagunçou tudo e te afastou de Deus, te afastou da paz, da graça, da cura, da libertação, da restauração. Ele fala, eu quero fazer um conserto com você, para que você viva. Irmão, é vida nessa terra e vida fora dela, amém? Então o Senhor nessa noite, antes dele começar a falar o que ele tem a falar, ele pergunta para nós, você pode me ouvir um pouco? Quem pode, diga amém. Amém. Mas ouvir de coração, você já está aqui. Ouvir de coração, parar de pensar em celular, parar de pensar na menininha, no menininho, no trabalho. Ouvir, você pode ouvir aquele que te criou. Você pode ouvir aquele que se fez carne, habitou no meio de nós e morreu por mim, por você. Você pode dar ouvidos a ele hoje para que você viva. Ele quer um conserto com você. O que é conserto? Quando você está arranhado com alguém, querido, você não quer na tua casa, você não quer ir na casa dele, você não quer conversa. Então ele quer um conserto, eu quero um conserto. Você se arranhou comigo, você escolheu o pecado, você se distanciou de mim, mas eu quero me consertar com você. Porque eu quero ir na sua casa. Eu quero que tu venha na minha. Eu quero conversar com você, eu quero que você converse comigo. Eu quero dividir com você aquilo que eu conquistei na cruz. Eu quero fazer parte da tua família. Eu quero fazer parte da criação dos teus filhos. Eu quero fazer parte do seu casamento. E tem mais, olha só, eu estou muito rico. Eu alcancei uma riqueza que ninguém na terra vai alcançar. E eu quero viver, trazer você para fazer parte dessa riqueza e morar comigo no meu lar celestial. Aleluia. Quem de fato quer esse conserto, levante a mão. Agora ele vai falar o que é esse conserto. Olha como é que é fácil entender a palavra. Não é difícil eu ler isso, não entendo nada. Como não? Conserto perpétuo, dando-vos a firme beneficência de Davi. Quando ele fala conserto perpétuo, ele não está falando de vida física. Ele está falando de eternidade. Salvação. Versículo 4. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ele deu testemunho de Davi para mostrar que estava na vida de Davi, o que ele fez na vida de Davi, o perdão que ele trouxe para Davi. Versículo 5. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz, vim para os meus, mas os meus não me receberam, os judeus, aqueles de raiz. Mas todos quando receberam Deus o poder de serem feitos, nós não éramos povo, nós não conhecíamos Deus. Mas ele está profetizando pela boca de Isaías, que o Senhor seria chamado por um povo que não era povo dele. O Senhor está profetizando pela boca de Isaías, que os gentios, eu e você, que éramos pagãos e idólatras, íamos dar mais crédito à palavra do Senhor, aos profetas, ao sangue da cruz, do que propriamente dito os judeus. Jesus está profetizando sobre mim e sobre você. Aleluia. Ele está profetizando sobre mim e sobre você. Amém? Versículo 6. Jesus está querendo fazer um conserto, porque você ainda pode achá-lo.
Você ainda tem perdão, você ainda tem misericórdia, você ainda tem conserto, não importa o que você fez, ainda tem, amém? Vivemos o tempo da graça, o tempo do perdão, o tempo da misericórdia, está acabando. Porque se ele fala, buscar o seu enquanto se pode achar, é porque a própria palavra está dizendo que vai ter um momento que não vai achar mais. Há um tempo profetizado na palavra, que a própria palavra chama de tempo dos gentios, ou tempo da graça. Tudo que a palavra fala, tempo, é porque um dia vai deixar de existir. Há um tempo, está sendo marcado, e você sabe quanto tempo vai durar a misericórdia de Deus? Não, você não sabe. Você sabe quanto tempo vai durar a tua vida? Não, você não sabe. Então ele está dizendo que há um tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Conta no dedo quantas vezes você esteve dentro de uma igreja. Quantas vezes você foi convidado a se arrepender. Quantas vezes você foi exortado. Quantas vezes você foi repreendido. Quantas vezes o Senhor ofereceu um conserto, um renovo para mim e para você, irmãos? Sim ou não? Foi muitos ou pouco? Deixa o ímpio o seu caminho, versículo 7. E o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. O ser humano se corromperia de tal maneira que ele se tornaria um ser maligno. Quando a palavra fala homem maligno, homem em criação, irmãos, um ser maligno, ele já ultrapassou a marca da ruindade. Você está entendendo? Ele ultrapassou a marca da ruindade. Fala homem maligno, fala assim, ele é comparado ao capeta, ao cão. Mas o Senhor é tão misericordioso, que aquele que se tornou ruim, tralha, maligno nas suas atitudes, até para esse Ele oferece perdão. Como Ele está te oferecendo perdão e um conserto nessa noite. Porque ninguém ama como Cristo ama. Deixa o ímpio no seu caminho. Não sou mais ímpio não, eu estou na igreja. Não tem ímpios dentro da igreja. Tem ímpios dentro da igreja. E o homem maligno nos seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor, nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Irmãos, em nome de Jesus, escuta o que eu vou te falar. Para de dar ouvidos ao diabo. E tem crente que está dando ouvido a Satanás. Quando você dá ouvido a Satanás, você descredibiliza a palavra de Deus, descredibiliza. Para de dizer, não tem mais jeito para mim. O que eu fiz não tem perdão. Agora já era, acabou. Deus me cortou, Deus me rejeitou, acabou comigo. Não, não acabou. Jesus está falando com você. Aleluia. Jesus está falando que quer fazer um conserto com você. Ele está falando que ninguém te amou como Ele te ama. O próprio Isaías escreve, amados irmãos, no capítulo 1, vinde e tornemos ao Senhor, ainda que o seu pecado seja vermelho como o carmesim. As pessoas, elas não analisam o que é um pecado vermelho como o carmesim. Eu vou traduzir para você. Senhor, eu quero fazer uma casa, porque eu habito num palácio, tu habita em tenda. Tá bom, Davi, eu aceito a tua oferta, mas tu não vai construir a casa para mim. Quem vai construir é teu filho, porque as tuas mãos têm sangue. Ele está dizendo, ainda que o pecado seja vermelho como o carmesim, fala, ainda que você tenha derramado sangue. É isso que ele está dizendo. Ainda que tu tenha matado, se tu se arrepender, eu te perdoo. E como é que o diabo coloca na tua cabeça que não tem mais jeito, que não tem mais solução? Jesus te ama. Ele foi na cruz por você. Quando o diabo ficava zombando do Jesus, enquanto Jesus carregava a cruz, o diabo zombava dele. Tu não vai conseguir. Tu vai desistir. Tu vai largar essa cruz. Ele fechava o olho e viu o meu rosto. Ele fechava o olho e viu o teu rosto. Ele vê as nossas vidas. Ele, eu não vou desistir. Ele foi até o final. Derrotou o diabo, derrotou Jesus, ele morreu. Não, Jesus venceu, porque o propósito dele foi pagar o preço do meu pecado na cruz. O preço do seu pecado na cruz. Então para de dizer não tem mais jeito. Está indo mais para a igreja? Não, meu irmão, não tem mais jeito para mim não. Se tu não tem jeito para tu, está dizendo que Jesus não é poderoso. A igreja tem que conhecer mais a vida de Manassés, de como ele se desviou do Senhor, de como ele se levantou contra o Senhor, de como ele sacrificou seus 2 filhos a demônios, e de como Manassés lá na frente se arrepende, e Deus faz o que com ele? Perdoa. Esse é o Deus da Bíblia.
que está se revelando para você agora. Mas está falando para você, tem um tempo. E esse tempo está acabando. Mas essa mensagem é para dizer que tem uma transformação. É para você olhar para você e ver se houve essa transformação. Cadê? Pulou o texto, eu estava em Isaías 50. Pulou a página aqui. Grandioso é perdoar, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Seu pensamento acabou, não tem mais jeito, não dá mais, Deus me rejeitou. Não, o pensamento de Deus não é esse. Eu amo, veio a mim, jamais vou lançar fora, vou resgatar, vou enviar meu anjo, vou enviar meu espírito, vou convencer da justiça, do juízo e do pecado, vou oferecer a minha graça, a minha misericórdia, o meu conserto, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que comer, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. O pensamento do Senhor é mais alto que os seus, o pensamento dele mais excelente, o caminho dele mais excelente que o nosso. Então ele está dizendo assim: olha, não adianta você querer fazer um concerto comigo e andar segundo o teu pensamento, e andar segundo os teus caminhos. É segundo os meus pensamentos, é segundo os meus caminhos, porque dessa maneira você vai ter vida, e dessa maneira o concerto será perpétuo. Não adianta querer criar um novo evangelho, não adianta querer criar novas regras. A Bíblia nunca vai se enquadrar a você, nem a mim. Nós temos que nos enquadrar a ela. E quando nós nos enquadramos na palavra de Deus, aleluia, nós passamos a ter espírito e vida. Porque ele fala para João, no capítulo 6 de João, quando todo mundo quer se retirar, ele fala para Pedro, Pedro, as minhas palavras é espírito e vida. Se não tem espírito e vida, é porque não tem a palavra. E ele vai dizer aqui, irmãos, no versículo 12: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Cadê a alegria da igreja? Cadê a alegria do teu coração? Cadê a paz? Tem crente que está em pânico, tem crente que está arrancando os cabelos. Como é que vai ser, gente, nesse governo? Meu Deus, acabou a igreja. Meu Deus, como é que vai ser? Eu vou repetir para você: quer o conserto com o Senhor? Quem quer, diga amém. Amém. Quer andar no caminho do Senhor? No pensamento do Senhor? Versículo 12: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, só olha o seu amor, seu grande amor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a terra trema, todo mundo se lance ao lado. Não é. Eu não vou olhar as circunstâncias, eu vou olhar para quem? Ele me dá a paz. Teve um camarada que tomou um couro arrumado, mas desceram a lenha nele, servo do Senhor. Tinha acabado de ganhar uma alma, ganhou uma alma, tomou um couro, foi para a prisão com as costas todas arrebentadas, começou a murmurar, chutar tudo, espraguejar Deus, não foi? Não. Ele começou a adorar. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Estava doendo a cara, ele fala assim: Jesus é a minha paz, o Senhor é a minha paz. Shalom Adonai, Shalom. Estou nem aí para chicotada, não estou nem aí que eu estou preso, eu estou em paz. Porque com alegria saireis. Não sei como você entrou, mas se fizer um concerto vai sair alegre. E em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Você sabe que árvores é vidas, né? O homem símbolo, a árvore é símbolo do homem. E aqui
que eu quero fechar a mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Em lugar do espinheiro, é o que nós éramos. Nós não fomos feitos espinheiros. Árvore é símbolo do homem, Salmo 1. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho do ímpio, nessa senhosa dos escarnecedores, não tem caminho de pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do nela medita de dia e de noite, pois serão como? Serão como? Árvores. O Senhor fala lá em Isaías que Ele faria de nós carvalhos de justiça. Amém? Árvore é símbolo do homem, mas uma árvore espinhenta, seca, espinhenta, abrolhos, aquilo que machuca, aquilo que fere. Deus não te fez dessa maneira. Colocaram espinhos em Cristo, Ele não era o espinho, colocaram o espinho para ferir. O espinho fere, o espinho fura, o espinho machuca. Aonde tem espinho você não quer passar, quer? E Ele está falando que a imagem que o ser humano se tornou foi a imagem de espinho, aquilo que ninguém quer. E se tentar botar a mão, machuca. Se tentar andar no meio, arranha. Se tentar estar no meio, fere. Então o diabo fez você a imagem dele, porque é o diabo que fere, é o diabo que machuca, é o diabo que espeta. Então a imagem do ser humano aqui, quando ele aceita o conserto, é a imagem de um espinheiro. Em lugar do espinheiro, crescerá a faia. Irmão, quem conhece o espinheiro bem, diga amém. Amém? Mas não olha o espinheiro igual esse aqui da porta da igreja não, porque aquilo ali é a buganvília, não é o nome daquela planta ali, né? É bonita, cheia de linda, né? Mas ela é cheia de espinho, então, mas ela tem beleza. Pega aquele espinho, aquele cacto, aqueles espinheiros, espinheiro de um dedo assim, aquele espinho mesmo grande, pega aquilo ali, que não tem beleza, aquele do deserto, lembra o deserto, aqueles faroeste, e sempre tinha aqueles espinheiros, lembra daquilo ali, aquilo sem beleza, aquele espinheiro ali. É a imagem que Deus está colocando do ser humano, você virou aquilo ali, terra seca, deserto, espinheiro, machuca, não tem água, não tem vida, é um troço horrível. No lugar de ser espinho, você será uma faia. Se você estudar no dicionário bíblico, ou se a sua Bíblia tiver dicionário, você vai ver que faia é uma madeira de casca grossa. Mas ao arrancar aquela casca grossa por fora, ela é a única madeira da terra que tu não precisa jogar tinta branca nela, porque ela é branca. Uma madeira nobre, cara, de cor branca. Então, de um espinheiro para uma faia, tem uma transformação bruta, sim ou não? Espinheiro tem valor? Faia tem. De uma madeira branca, uma vida santificada. Qual o nível de transformação que teve aqui de 0 a 1000? 1000. E em lugar de sarça, o que se fazia com a sarça? O que se fazia com a sarça? Em lugar daquilo que virou palha, em lugar daquilo que secou, em lugar daquilo que o seu destino é o fogo, em lugar daquilo que estava condenado, que serve para queimar, crescerá a murta. Murta é uma árvore de pequena estatura, ela não é uma árvore grande, porque quem cresce é o Senhor. É uma árvore que as suas folhas é avermelhada, é um vermelho escuro, puxa para o vinho, ela tem sangue do cordeiro sobre ela. É uma árvore que ela só dá à beira de riachos de água, a palavra, e que na sua folha tem umas gotas, as folhas têm umas gotas transparentes, que quando você pega ali e aperta, sai um cheiro aromático, ele exala o bom perfume de Cristo. Sarça para murta tem uma transformação gigantesca, sim ou não? Sim ou não? Sim. É você mesmo, mas tu não era espinho, tu é essa madeira linda, branca, tu não era uma sarça que era para queimar no fogo, você agora é uma murta.
exala esse perfume, tem a cor avermelhada, é lavada no sangue, é você mesmo. Não, não sou eu. Mas a voz parece você, mas não sou eu. Aquele morreu, eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Então a Bíblia me mostra uma transformação espantosa. A conversão, ela tem que trazer para mim mudança de caráter, de intelecto, de mente, de comportamento. Muda o meu falar, muda o meu agir, muda os meus hábitos, muda as minhas vestes, muda os meus pensamentos, muda até o meu gosto. Eu me inclinava para aquilo, eu gostava daquilo, agora não. Agora eu me inclino para as coisas que são do alto. E essa mensagem podia direcionar para vários lados. Ela podia explodir essa igreja aqui, meu Deus, porque ela tem muita revelação aqui. Mas o sentido aqui é um choque de realidade para as nossas vidas, para podermos analisarmos se teve essa mudança brusca nas nossas vidas. De espinheiro para faia, de sarça que é levada ao fogo para murta. Irmão, vamos falar literalmente. Se você fosse um espinheiro falasse, raciocinasse, pensasse, e você andasse na rua cheio de espinho, feio, seco, e de repente você passasse na mesma rua com uma murta linda, aromática, avermelhada, coisa bonita, saudável, à beira de água, os outros espinheiros, as outras faias que estavam ao teu redor se espantariam com você, sim ou não? E se uma pessoa que era espinho visse você como uma murta, linda, transformada, perfumada, e falasse, como que aconteceu isso? E você virar para ela e falar assim, gostou? Eu amei! Pode acontecer com você. Você acha que ela ia querer, sim ou não? Aquela sarça que era para ser jogada ao fogo, que era para dar para os bichos comer, que era para ser pisado, que a sarça também é um feno, e de repente se transformasse, amados irmãos, numa árvore frondosa, de madeira branca, e visse, como você se transformou numa coisa bonita, você não vai mais para o fogo, tu vai se tornar um móvel bonito, admirado. Como você conseguiu isso? Você fala, você também pode conseguir. Você acha que a sarça iria querer? Sim ou não? Sim. Por que o nosso parente não quer se converter? Por que o nosso parente não quer vir para a igreja? Por que eles não querem ler a Bíblia com você? Por que eles não querem orar com você? Porque a transformação que houve na sua vida não foi uma transformação que chamasse a atenção deles. Não foi uma transformação radical. Não foi uma transformação que causou impacto. Quem se lembra de um filme que mexeu com muita gente? Não tem como dizer que não mexeu com você. Chamado A Prova de Fogo. Quem viu, levante a mão. Fala de um casamento que havia sido rompido, de um rapaz que não dava devido valor à família, e o pai dele chama ele e fala, filho, faz o que está neste livro por 40 dias. Faça. No final do filme ele pensa que foi o pai que escreveu o livro. Não foi, foi a mãe que escreveu. Foi a mãe que escreveu para o pai. E o pai se transformou. E ele lê aquele livro por 40 dias. Ele lê aquele livro, ele faz tudo o que está no livro, na certeza que ela ia voltar. Ela voltou? Ela voltou? Os 40 dias não. Não voltou. Mas aquilo fez tão bem para ele, mas tão bem, mas tão bem, que mesmo ela não voltando, ele continuou sendo aquilo que ele aprendeu no livro, sim ou não? Porque primeiro ele buscou a transformação para impressionar ela. Não impressionou. Depois ele gosta da transformação. Ele gosta daquela vida nova. E agora ele vive a transformação por amor a Deus. Passa-se mais do dobro do tempo. Ele está no seu trabalho, no quartel, ele é bombeiro. A mulher dele aparece lá, onde ele já nem mais pensava que poderia ser restaurado.
E ela chega com os olhos cheios de lágrimas e diz assim: eu não sei o que aconteceu com você, Glória a Deus. Aleluia. mas eu quero que aconteça comigo. Quando você se converte de corpo, alma e espírito, a transformação é tão espantosa, ela é tão maravilhosa, que quem está ao teu lado fala: eu não sei o que aconteceu, mas eu quero isso para a minha vida. E este impacto nós não estamos trazendo na vida daqueles que nós dizemos que amamos. E se a nossa vida não está trazendo impacto na vida de outras pessoas, é porque Deus não está morando nela. Deus pode passar por ela, mas não está morando nela. E a Bíblia prova. Capítulo 4, 2 Reis. Eliseu passava, e quando ele passava pela casa de Sunamita, mulher de Sunem, aí ela dava um pedacinho de pão para ele. Ele passava e ia embora. Ele parava, pegava o pão e ia embora. Parava, pegava o pão e ia embora. Pão é corpo. Amém? Pão é corpo. Eliseu é a tipificação do Senhor, a tipificação do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor está passando aqui agora. Você está dedicando esse tempinho a Ele. Você está dando pão para Ele. Mas se você não abrir a porta, Ele pega o pão e vai embora. Até que vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo. Ela diz: eu vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela diz: façamos, pois, aqui um quarto, um candeeiro, uma cama, para que toda vez que ele venha entrar, ele venha reter. Ou seja, eu não posso viver de dar um pedaço para ele. Ele tem que fazer morada na minha vida. Quarto fala de coração, quarto fala da sua vida, aleluia. Ele entrou para fazer morada. Aleluia. Deus bendito. Ele entrou para fazer morada. Quando ele entrou para fazer morada na casa dela, aquilo que era impossível acontecer com ela, aconteceu, sim ou não? Porque é assim que Jesus faz quando ele entra na casa. Oh Deus maravilhoso! E por que Jesus não está na casa? Porque ele fala: estou na porta aí. Ele te criou, ele te formou. Ele morreu no teu lugar. Mas quem botou ele para fora? A tua religião. Eu nasci assim, vou morrer assim. A tua denominação: eu sou assembleano, vou morrer assembleano. Eu sou batista, vou morrer batista. Não, você tem que ser cristão e morrer cristão. O seu eu, a sua razão, a sua cobiça, a prostituição, a avareza, o amar essa terra. Eu não quero ir para a igreja. Que oração o quê? Que crente o quê? Você pegou ele e colocou ele lá fora. Se está lá fora, não tem milagre. Se está lá fora, não tem paz. Se está lá fora, não tem libertação. Se está lá fora, não tem salvação. Se está lá fora, não tem gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Mas se abre a porta, ele entra. Se ele entra, ele faz morada. Se ele faz morada, ele quer retribuir. Meu Deus! E qual foi a retribuição, irmão? Ele deu um filho para ela. Glória a Deus. Um menino se nos deu. Um filho nos nasceu. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. A mulher de Sunem, amados. A mulher de Sunem, ela não era judia, ela era de Sunem. A mulher de Sunem é a igreja gentílica. Ela viu o Senhor passar, não podia fazer parte, até que ela constrói um quarto. Não quero que ele more. E na igreja gentílica nasce um menino, nasce um filho. É Jesus Cristo, nasceu na minha e na sua vida. Aleluia. E esse concerto chegou hoje para mim e para a sua vida. Jesus Cristo está voltando. Somos a geração da volta de Cristo. Sinais terríveis e espantosos vão acontecer debaixo dos nossos olhos nos últimos anos que antecedem. Mas aquele que é do Senhor, Ele vai guardar, Ele vai sustentar. Que dá tempo de você deixar de ser espinheiro. Dá tempo de deixar de ser sarça e ser uma linda murta que exala o cheiro de Cristo. Ser uma linda faia, uma madeira branca, santificada, e chamar a atenção dos espinheiros que estão lá fora, das sarças que estão lá fora, para se tornar também murtas e faias na presença do Senhor. Jesus te ama de tal maneira, amados irmãos, que Ele entregou a vida dele por você.
Amém? Fiquem todos com a bênção do Senhor neste momento. Vamos adorar.